Você não percebeu, mas em algum momento da sua vida espiritual, te ensinaram a ter medo de não dar dinheiro. Não foi de forma direta, não foi explícito, foi sutil, repetido aos poucos, até se tornar normal. Até você acreditar que sua fidelidade a Deus podia ser medida em porcentagem. Mas me responde com honestidade. Isso veio de Deus, ou veio de um sistema que precisava que você acreditasse nisso? Porque existe uma diferença muito grande entre contribuir por consciência e dar por medo. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Você foi condicionado a pensar que se não entregasse os 10% algo poderia dar errado, que portas poderiam se fechar, que Deus poderia pesar a mão. E no fundo isso nunca foi fé, foi insegurança disfarçada de obediência. Agora vamos sair do que te ensinaram e olhar para o que está escrito. No Novo Testamento, não existe um mandamento que obrigue você a dar dízimo. Não existe uma regra fixa de 10%. O que existe é algo muito mais profundo e muito mais livre. Em 2 Coríntios 9:7, está claro: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação. Percebe o contraste? Não é imposto, não é exigência, não é cobrança, é decisão, é escolha, é consciência. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo. Porque se existe obrigação, já não é mais o padrão que foi ensinado por quem escreveu as bases da fé cristã. E isso não é um detalhe pequeno, isso é estrutural. Porque se a base muda, toda a construção muda junto. Em 1 Coríntios 16:2, Paulo reforça que cada um deve contribuir conforme a sua prosperidade. Não existe número fixo, não existe igualdade forçada, existe proporcionalidade, existe realidade, existe responsabilidade. Agora pensa comigo, se alguém ganha pouco, está endividado, lutando para sobreviver, faz sentido essa pessoa ser pressionada a dar exatamente 10%. Isso é espiritualidade ou é desconsiderar completamente a realidade dela? Porque a Bíblia nunca ensinou você a ignorar sua vida para sustentar um sistema. E aqui está um ponto que muita gente evita encarar o dízimo como é praticado hoje. Muitas vezes não está conectado com o que o Novo Testamento ensina, mas com o que foi conveniente manter ao longo do tempo. Porque uma porcentagem fixa cria estabilidade financeira para instituições. E quando algo gera estabilidade, existe um interesse forte em preservar aquilo. Mas isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que tudo o que você aprendeu foi realmente baseado na verdade completa, ou em partes selecionadas dela? Porque quando você pega um conceito do Antigo Testamento, tira do contexto e aplica como regra eterna, você não está ensinando, você está adaptando. E talvez seja por isso que tanta gente vive em conflito interno, porque algo não encaixa. A pessoa acredita que está fazendo o certo, mas ao mesmo tempo sente peso, culpa, pressão. E fé não deveria gerar isso. Fé deveria trazer clareza, não confusão. Mas calma, porque o que você ainda não viu é como até as poucas menções ao dízimo no Novo Testamento não sustentam essa obrigação. Como te ensinaram. E quando você entende isso, não é só a sua visão que muda, é a forma como você se relaciona com Deus, com dinheiro e com a sua própria consciência. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui é onde muita coisa começa a cair por terra. Em Mateus 23:23, Jesus menciona o dízimo, mas não como mandamento. Ele não está ensinando o povo a dar, ele está confrontando líderes religiosos. Ele diz que eles davam o dízimo até das menores ervas, mas negligenciavam o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Percebe o peso disso? O problema não era dar, era achar que dar substituía viver corretamente. Era cumprir uma regra externa enquanto o coração estava completamente desalinhado. E isso continua acontecendo hoje. Pessoas que contribuem fielmente, mas vivem carregadas de culpa, medo e pressão. Isso não é transformação. Isso é manutenção de aparência. E tem um detalhe ainda mais importante. Jesus estava falando com judeus que ainda estavam debaixo da lei. A cruz ainda não tinha acontecido. O modelo do Novo Testamento ainda não estava estabelecido. Então, usar esse versículo para obrigar cristãos hoje é ignorar completamente o contexto. Agora, vamos para Hebreus 7.
Esse texto fala sobre Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, e muita gente usa isso como justificativa. Mas olha com atenção, aquilo não foi uma regra, foi um ato voluntário, um gesto isolado. Não existe ali uma instrução para repetir aquilo como lei para todos. E mais, o próprio texto usa esse episódio para explicar algo muito maior, a superioridade do sacerdócio de Cristo, não para instituir um sistema de arrecadação. Ou seja, pegar esse trecho e transformar em obrigação financeira é distorcer o propósito original. Agora vamos ao ponto mais forte de todos, Atos dos Apóstolos. Aqui você vê como os primeiros cristãos realmente viviam. Eles não tinham uma porcentagem fixa. Eles tinham comunhão. Muitos vendiam o que tinham e repartiam conforme a necessidade de cada um. Percebe a diferença? Não era sobre quanto dar, era sobre quem precisava. Não era sobre cumprir uma regra, era sobre cuidar uns dos outros. E muitas vezes o que eles faziam ultrapassava 10%, mas nunca por obrigação, sempre por amor. Agora compara isso com o modelo atual. Hoje, muitas vezes, a contribuição está mais ligada à manutenção de estruturas do que ao cuidado real com pessoas. E quando você coloca isso lado a lado com o que está em Atos, a diferença não é pequena, é profunda. E é aqui que você começa a entender algo essencial. O problema nunca foi contribuir. O problema foi transformar contribuição em sistema. Porque quando algo voluntário vira obrigatório, ele perde o significado. Ele deixa de ser expressão de fé e vira exigência institucional. E quando a fé vira exigência, ela começa a se desconectar da verdade, porque você passa a agir por medo, não por consciência. E isso cria uma relação distorcida com Deus, uma relação baseada em cobrança, não em entendimento. Agora para e pensa com calma se o padrão do Novo Testamento é generosidade voluntária proporcional e consciente. De onde veio a ideia de que você precisa dar exatamente 10% para ser fiel? Essa resposta não está na Bíblia, está na forma como ela foi ensinada ao longo do tempo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, porque não é só sobre um valor, é sobre uma estrutura inteira construída em cima dessa ideia. Uma estrutura que depende disso para continuar funcionando. E quando algo depende financeiramente de uma crença, existe um incentivo forte para manter essa crença viva. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus nunca precisou do seu dinheiro, ele nunca condicionou o amor dele a uma porcentagem. O que ele sempre buscou foi o seu coração, sua consciência, sua maturidade. E quando você entende isso, algo dentro de você se quebra. Não é sua fé, é o medo que sustentava ela. Você começa a perceber que pode viver de forma diferente, que pode ajudar sem culpa, que pode contribuir sem pressão, que pode crescer sem medo. Então agora eu te faço um convite, não como obrigação, mas como decisão. Se isso fez sentido para você, escreve aqui embaixo. Eu escolho a verdade, não o medo. Não é só um comentário, é um posicionamento. É você dizendo que não vai mais viver no automático. E se você quer continuar entendendo coisas que nunca te explicaram dessa forma, se inscreve agora, porque nos próximos vídeos você vai enxergar outras áreas onde a fé foi distorcida e como isso impacta a sua vida mais do que você imagina. Você não foi criado para viver preso a regras que nunca foram feitas para você. Você foi criado para viver com clareza, consciência e liberdade. E a partir de agora você já não pode mais dizer que não sabia. A verdade não te prende, ela te acorda.